Bloco 3, perguntas entre a comunidade. São questões formuladas pelas entidades ADUNESP, SINTUNESP e DAFAI. Iniciando então a primeira questão da ADUNESP, inicia-se a resposta pela chapa A com apenas 2 minutos. 1 minuto para a formulação, eu leio pausadamente, repito mais rapidamente e vocês respondem em 2 minutos. Pergunta da ADUNESP. Alguns docentes estão tendo problemas com o cumprimento das exigências do RDIDP. Qual a sua posição em relação a esse problema? Repito. Alguns docentes estão tendo problemas com o cumprimento das exigências do RDIDP. Qual a sua posição em relação a esse problema? 2 minutos, chapa. Bem, o departamento tem toda a preocupação, né, com os docentes. Logicamente que a cada ano que é entregue o relatório anual, se houver alguma discrepância, alguma discordância em relação à pontuação, nós chamamos o docente, os chefes de departamento são orientados a chamar o docente para que possa fazer a recomposição disso daí. Nós sabemos o seguinte, que essa planilha hoje ela contempla muito mais alguns itens, né, como por exemplo pesquisa, que é o norte da nossa universidade em função da internacionalização e tudo mais, mas tem alguns outros itens que têm uma menor pontuação. Eu acho que talvez, eu não sei se a reitoria vai abrir essa discussão, eu acho que já houve aí um indicativo para isso, que a gente possa novamente discutir, né, essa pontuação da planilha. Agora, quando acontece do docente, né, não atingir essa pontuação por algum motivo, o que se faz? Normalmente pede-se para a CPA, né, ou ela tem tido essa conduta, que se faça para o docente um planejamento, tá, para o próximo triênio, para que ele possa realmente recuperar essa pontuação aí na qual ele não atingiu. A chapa A abre mão do tempo, 2 minutos para a chapa B. Esse é um problema sério e que a gente tem que tratar com muito cuidado, tanto que eu coloquei como prioridade 0 nessa questão dos docentes. Por quê? Só tem uma forma de fazer isso, dando condições para as pessoas avançarem, se envolverem, ajudando as pessoas claramente a conseguirem desenvolver as suas pesquisas. E também atuando junto à reitoria para discutir realmente as atividades dos docentes. Talvez as pessoas não conheçam, por isso que é importante conhecer as discussões nos colegiados centrais. A CPA, muitas vezes ela diz, olha, o departamento que diz claramente se aquilo está ok ou não. Existe uma planilha, mas o departamento consegue justificar. A questão é que se o docente está em dificuldade, ele sempre vai ter mais problemas. O que nós temos que fazer é o que nós fizemos com a pós-graduação, envolvendo os docentes, dando condições, ajudando, agrupando as pessoas, fazendo uma transição para que as pessoas participem com outras pessoas, com grupos mais consolidados, justificando claramente que aquele docente ele é fundamental para nós, ele é importante para nós, ele tem a sua função dentro da universidade, então tem que atuar dos dois lados, tem que atuar procurar dar condições para que os docentes consigam avançar com os seus trabalhos, e também, por outro lado, tem que atuar com política universitária junto à CPA, colocando claramente que os docentes muitas vezes desenvolvem atividades importantes de ensino, de extensão, e que têm as suas dificuldades dentro da nossa instituição. Por quê? Porque nós somos uma instituição que está crescendo e está se consolidando. A unidade ela tem que planejar, organizar e auxiliar esses docentes para que isso aconteça. Nós conseguimos fazer isso na pós-graduação. Pergunta seguinte vem do SINTUNESP. Inicia a resposta a chapa B. Levando em consideração que o assunto paridade
será em breve apreciado pelas congregações das unidades. A entidade Sintunesp pergunta: qual é a posição dos candidatos a este respeito? A paridade. Repetindo, levando em consideração que o assunto paridade será em breve apreciado pelas congregações das unidades, a entidade Sintunesp pergunta: qual é a posição dos candidatos a este respeito? A paridade. 2 minutos para a resposta. Inicia-se a chapa B. Como eu acho que sempre deve ser feito na universidade, as coisas têm que ser conversadas, você tem que abrir as discussões e colocar claramente. A gente não pode esquecer que existem questões, às vezes, de legalidade. Eu atuei nos colegiados centrais, junto à Adunesp, por muitas vezes, e nunca tive problema em conversar essas coisas com clareza, com tranquilidade. É importante que abra as discussões, é importante que abra o espaço para as pessoas discutirem. Por quê? Os índices, a gente nunca sabe qual é o melhor índice para fazer isso. Os alunos podem dizer mais 15% é pouco, mas os servidores também têm esse mesmo índice. Então os docentes é que estão fora do contexto, é muito. O que é importante é ter tranquilidade para conversar sobre essas coisas, colocar isso nos colegiados, levar isso para os departamentos e a comunidade decidir. O administrador ele tem que ser um representante da unidade. E o que a unidade decidir, o que a congregação decidir, vocês podem ter certeza, nós vamos levar e vamos colocar nos colegiados centrais. Porque ele muitas vezes pode não achar que deve ser assim ou deve ser assado, mas ele tem que abrir a discussão, colocar as pessoas para opinarem e tomar uma decisão, que é essa nossa plataforma, tomar uma decisão com um maior um consenso. Às vezes não dá, mas com a maioria. Mas todos têm que ter espaço para opinarem, todos têm que ter espaço para colocarem as suas justificativas. Isso é o mais importante. Isso é universidade. Isso é democracia. Isso é um espaço público onde as pessoas podem falar. 2 minutos para a resposta à chapa A. Bom, a questão da paridade, né, para mim é muito tranquilo, porque o diálogo está sempre aberto com os alunos, com os servidores técnicos e docentes, né? Então eu não tenho por que ficar aqui me preocupando com a paridade, com a quantia, podendo ter a paridade sem problema nenhum, né? Eu trabalho muito bem com todos os segmentos, né? E a discussão da paridade está aí, está aberta, né? Parece que foi tirado de pauta agora recentemente no CO, não sei como é que está lá o movimento, né? Mas está sendo discutido assim e me parece que tem um compromisso do reitor em colocá-la em discussão. Então isso eu acho que tem que ser cobrado. Agora, lembrando sempre, né? Os órgãos colegiados, o respeito aos órgãos colegiados, essas decisões são colocadas nos órgãos colegiados, são levadas aí até a última instância, e o que for decidido lá, a gente vai ter que acatar, né? Então, nessa questão aí, eu vou passar ao professor Ângelo aqui, porque eu não tenho nada contra a paridade. Da mesma forma, eu acho que isso aí tem que ser discutido. Sabemos que isso está estatutário, né, essa paridade, e consequentemente, em termos de peso, não podemos opinar. Eu acho que isso daí terá que ser uma ampla discussão. Só lembrando, né, que não sei como que vai ser esses percentuais, ou se vai haver modificação, né, mas que a condução sempre da universidade, né, ela permanece com os docentes ou com os servidores. Acontece que deverá existir uma discussão plena sobre isso daí e, consequentemente, que será acatado pela CO. Logicamente que será um tempo de discussão. Passaremos agora à pergunta do DAFAI. Começa a resposta, ou inicia a resposta à chapa A. Pergunta do diretor acadêmico. Candidatos, além dos programas de permanência estudantil, que são de uma importância para atender alunos carentes, temos visto que a permanência estudantil na FE, ou na Faculdade de Engenharia,
é um assunto que demanda bastante atenção. Observamos que na grande maioria o aluno vem para a faculdade, assiste a aula e logo depois retorna para sua casa. A nosso ver, essa situação não é boa, uma vez que o aluno não usufrui todo o ambiente universitário. Tem que oferecer, não só academicamente, mas também em matéria de relacionamento com os outros estudantes. Assim sendo, quais as propostas os senhores nos apresentam para mudar esta realidade? Precisa repetir ou tudo bem? Resposta A, que a pergunta é um tanto extensa e vamos, para não ultrapassar o tempo, Chapa A inicia a resposta. Bem, eu acho que existem vários programas de fixação do aluno com relação socioeconômica carente quando vem e inicia a universidade. Foi aberta uma discussão no Fórum dos Vice-Diretores no sentido de que se aumentasse o número de bolsas BAE 1 e BAE 2, né, no sentido de que pudesse, então, a fixação do aluno socioeconômico carente na universidade. Logicamente que tem outros programas, né? Então seria, com certeza, o aumento de bolsas do tipo moradia, a moradia estudantil, que por sinal está funcionando, já começou a receber os alunos. O ano passado nós tivemos um atraso em relação à compra e aquisição de materiais, e hoje abriga lá 16 alunos de acordo com a quantidade de inscrição que houve. Provavelmente nós para o segundo semestre faremos uma nova seleção. Recentemente, ontem teve uma reunião com a professora Mariângela, que é a pró-reitora de extensão, aonde ela também está preocupada com relação a essa quantidade de bolsas, aonde para a permanência dos alunos. Muito bem. O que poderá ser feito para isso? Aumentar o número de bolsas? Eu não sei. Porque, na verdade, o que acontece hoje é o seguinte: tanto para o primeiro e segundo ano são prioritárias essas bolsas de fixação. Já para o terceiro ano, o que acontece? O aluno pode migrar para um outro tipo de bolsa, que é a Bolsa BAE 2, que é referente a projetos de extensão, ou mesmo para o seu desenvolvimento profissional, que aí vem então a iniciação científica e outras bolsas. Terminada esta rodada, a rodada de número 1 das entidades de classe, passamos então à rodada de número 2. Desculpa, perdão. 2 minutos para a chapa B, perdão. Não tem problema, até porque eu já tinha respondido essa questão. Realmente, a permanência estudantil, talvez o professor não sabe, não é só bolsa. A permanência estudantil é ele ficar aqui na universidade, né? É ficar aqui, é infraestrutura, é local, sala de aula, biblioteca, espaço físico. Vocês têm que viver aqui na universidade. Esse é um momento único, unânime para vocês. Vocês têm que morar aqui na universidade, poderia dizer. É assim que vocês vão ganhar, conhecer a universidade, saber como funciona a nossa universidade, cobrar das pessoas que estão aqui dentro, para que as coisas funcionem de forma correta. Então, é prioridade para ontem, construir espaço físico para os alunos ficarem, estudar. Aí vocês estudam mais, né? É melhor. Para nós também é melhor, não sou bonzinho, que para nós é melhor isso. Vocês têm que ficar aqui. Aí vocês participam mais da universidade, dão opiniões. Ter centro de convivência. Vocês precisam ter espaço para ter centro de convivência. Por quê? Vocês conseguem fazer isso com as nossas outras instituições, com as nossas outras unidades. Vocês têm que vir aqui de manhã e ir embora só à noite. Isso é importante. A questão da moradia estudantil é fundamental. Apesar que foi construído num local discutível e até hoje não conseguiu funcionar, né? É o mesmo administrador que fez da engenharia, fez lá, né? Então, mas tudo bem. Essa é uma questão. Bolsas resolve bem essa questão para nós. Mas é isso que precisa. A permanência de vocês aqui. Eu já havia respondido. Isso é uma proposta realmente que já está no plano e podem se comprometer com isso. Há 4 anos atrás, quando eu fazia parte da comissão de obras do campus, eu propus que, junto ao restaurante, se fizesse um núcleo de convivência onde tivesse uma concentração de serviços, não só do restaurante. Essa é uma proposta que a gente quer encaminhar, se caso a gente seja eleito.
A chapa A reclama e argumenta que foi ofendido. Consulta a comissão eleitoral se procede ou não. Isso com relação à resposta da chapa B. Você podia repetir, você falou sobre a localização ali do... Localização e o próprio administrador fez o projeto. Não, eu só coloquei que foi colocado e não está funcionando. Prosseguindo então, terminada a rodada de número 1 das entidades de classe, passamos então à rodada de número 2. Neste momento, nós vamos iniciar, são 3 rodadas, questão enviadas pelos docentes, servidores técnico-administrativo e discentes. A primeira rodada responde a chapa B, inicia-se a chapa B com a primeira pergunta docente. Existe uma grande ênfase na universidade para se inserir internacionalmente. Como colocar a FEB neste processo, já que nossos docentes têm pouca experiência internacional? Repetindo, existe uma grande ênfase na universidade para se inserir internacionalmente. Como colocar a FEB neste processo, já que nossos docentes têm pouca experiência internacional? 2 minutos, chapa B. Os desafios que nós temos na universidade, eles não se resolvem da noite para o dia. Eles têm que ser construídos. Por isso que ideias mirabolantes não vão para frente. Isso é muito claro. Quem conhece a universidade sabe disso. Isso tem que ser construído a pouco. Primeiro você tem que se consolidar, fazer pesquisas com uma qualidade um pouco superior. Muitas vezes as pesquisas que nós fazemos com os laboratórios extremamente precários, é muito difícil a gente conseguir avançar, então precisa ter muito apoio para isso. Então precisa primeiro se consolidar com as pesquisas, melhorar a qualidade das nossas pesquisas e dar oportunidade para os docentes que desejarem, os docentes novos, muitos novos que estão aqui já estiveram no exterior, manter esse contato, fazer com que isso funcione de forma mais eficiente. Quando nós conseguimos o programa de doutorado, muitas vezes você convida docentes do exterior para vir para cá, fazer intercâmbio, eles perguntam, mas vocês não têm doutorado? Porque eles não entendem uma universidade do porte da Unesp que não tem doutorado. É uma realidade. E nós precisamos fazer isso para todos os outros programas. Então, não tem mágica. Precisa fazer com o pé no chão. E a unidade, o que ela tem que fazer é dar condição, dar suporte. Todos os docentes que quiserem participar, que quiserem ir em um evento, tem que bancar recurso, tem que pôr recurso, destinar recurso claramente para isso. Melhorar os laboratórios, ajudar os docentes a criar projetos de maior porte, porque quando você tem projetos e pesquisa de maior qualidade, você consegue publicar com mais qualidade e aí você consegue se inserir no contexto internacional. Nós fizemos isso, a reitoria não dava bolsa para os docentes nossos ir para o exterior, porque nós éramos nota 3, e eu simplesmente falei, não, nós queremos também. Nós somos nota 3, mas nós queremos ir e estamos cumprindo isso até hoje. Todo ano um docente vai. Então, temos que atuar de forma organizada, planejada. Isso é o mais importante. Planejamento. 2 minutos transcorridos, responde a chapa B. Eu só gostaria de começar dizendo que a internacionalização está aí, né? A gente tem hoje, com essa renovação que está acontecendo dos docentes, os docentes vêm com uma experiência já internacional, né, com doutorado lá fora, com pós-doc, enfim, isso está acontecendo. Agora, eu sou da opinião de que não são todos que têm que fazer tudo, né? Então não é demérito nenhum não estar participando da internacionalização, não é demérito o docente não estar cadastrado em programa de pós-graduação. Agora, compete à diretoria, sim, todos aqueles que têm, que desejam, né, fazer, compete sim à diretoria, aos departamentos, aos colegas apoiarem, é necessário isso, né? Tem que acontecer a internacionalização, ela está acontecendo, isso é claro. Então, permitir aos docentes, esses novos que vão para o exterior, através dos alunos, né, trazer professor visitante, nós acabamos de receber um aí agora, isso é fundamental, e é assim que a internacionalização vai se concretizando. Só complementar que, quando o professor Capello falou que como que era para fazer essa inserção ou mandar esses professores para o exterior, nós temos pago
a inscrição, né, por uma decisão dessa gestão, inscrição para congressos, publicações, e isso fomenta com que esses professores saiam, conheçam os novos grupos de pessoas, de pesquisa, e consequentemente possam chamar para o seio do seu programa de pós-graduação. Ainda 10 segundos, abre mão. Passamos então à questão do servidor técnico administrativo. Inicia-se a resposta à chapa A. No seu mandato, os servidores terão direito à licença para a realização de curso de mestrado, mesmo quando o curso não coincidir com a área de atuação do servidor. No mandato, os servidores terão direito à licença para a realização de curso de mestrado, mesmo quando o curso não coincidir com a área de atuação do servidor. 2 minutos, chapa A. Bom, essa pergunta é bastante específica, já visto que o servidor, para que ele tenha uma verticalização na sua promoção, ele tem que ter uma formação formal, na verdade, ele subir de escolaridade em relação ao seu perfil, né? E isso, lógico que a gente não pode cercear nenhum servidor de que faça um curso, né? Dependendo, normalmente aí o ensino médio, faça um curso de superior, ou de repente um lato sensu, ou até mesmo um estrito sensu. Nós temos casos já que passaram pela engenharia, atualmente temos um caso onde tem uma funcionária que faz um curso de pós-graduação, não é da área e está sendo permitido pela nossa diretoria. Então eu acho que isso aí será, de certa forma, uma conduta dessa nova gestão. Eu só vou complementar, né, dizendo que o Departamento de Engenharia Civil faz isso com os seus funcionários. Não tivemos nenhum caso de alguém. Já teve o Daré, que hoje não está mais aqui com a gente, que fez mestrado em Botucatu. Nós temos incentivado muitos técnicos a fazerem seus cursos, né, e nós já tivemos até o caso de a mecânica também já teve, de técnico ir para a Alemanha, para a Itália, fazer um curso de especialização lá, que foi específico, foi o técnico Gustavo. Então isso está dentro do que a gente já faz, né? Já acontece na universidade. Tem apoio, sim. 2 minutos, chapa B, para a resposta. Uma das propostas que está no nosso plano é atuar na formação de recursos humanos em todas as ordens. Os servidores, obviamente, estão dentro disso também. Então, qualquer tipo de ação que venha complementar a formação, melhorar a qualidade. Uma pessoa que se dispõe a fazer um mestrado, certamente está querendo melhorar a sua qualidade profissional e pessoal. Então, tem que estar aberto. Se conseguirmos unir o útil ao agradável, colocá-lo num programa que esteja envolvido com a sua progressão de carreira, até para que ele possa futuramente evoluir na carreira, melhora. Mas nós temos que fazer mais do que isso, temos que incentivar esses servidores. E isso muitas vezes não precisa ser algo feito de forma simples, com alguns cursos. Tem que identificar pessoas que têm condição de evoluir, que gostariam de evoluir. Por exemplo, no escritório de internacionalização, hoje tem sido dado curso para os servidores de uma forma geral, em inglês. Você pode pegar as pessoas que vão ter mais contato com o escritório, com questões internacionais, e dar curso específico para essas pessoas. Escritório de internacionalização, por exemplo, colocar cursos para essa pessoa, porque você sobe a qualidade do serviço, você melhora a competência do servidor. E o que nós queremos é isso. Isso é foco acadêmico também. Isso é foco acadêmico. Dar condições para que o servidor consiga melhorar o seu potencial, porque com certeza ele vai ter condição de resolver os problemas com mais naturalidade e tranquilidade. E isso é foco acadêmico. É isso que nós vamos fazer o tempo todo. Ok? Obrigado.
Passamos então à questão discente. 2 minutos para a resposta. Inicia-se pela chapa B. Candidatos, é muito difícil conscientizar os alunos sobre a importância das representações nos órgãos colegiados, o que é fundamental para o pleno desenvolvimento da nossa faculdade. Quais as propostas dos senhores para nos ajudar a mudar essa situação e envolver mais os alunos nos assuntos relativos à nossa faculdade? Candidatos, é muito difícil conscientizar alunos sobre a importância das representações dos órgãos colegiados, o que é fundamental para o pleno desenvolvimento da nossa faculdade. Quais são as propostas dos senhores para nos ajudar a mudar essa situação e envolver mais os alunos nos assuntos relativos à nossa faculdade? Chapa B, 2 minutos. Essa questão da representação, eu falo com muita tranquilidade, porque vocês já perceberam que o meu foco é esse também. Isso é fundamental, isso é a universidade. E a universidade passa pelos colegiados e não por decisões pessoais. Para mim é muito simples, não tem solução da noite para o dia. Para mim é muito simples, é fazer com que os discentes estejam dentro da nossa universidade, dentro da nossa faculdade. Quando eles começarem a conviver mais com os problemas da nossa faculdade, certamente eles vão criar um senso crítico mais aguçado e vão querer participar dessas coisas. E vão perceber que eles têm voz dentro desses colegiados e vão perceber que eles devem usar essa voz. Então, o que nós queremos é realmente abrir um espaço de comunicação com os discentes, para que a gente esteja o tempo todo conversando, ouvindo. Às vezes, mas os discentes vão decidir? Não, mas eles têm que ser ouvidos, porque eles vão trazer as necessidades, eles sentem as necessidades, e a gente quer abrir esse canal de comunicação com os discentes o tempo todo, com os diretórios, com os conselhos, e fazer com que eles participem claramente, estimulá-los. Uma das formas é mantê-los aqui na nossa faculdade. Os estudantes têm que saber que a formação deles não pode estar baseada apenas nas disciplinas e no estágio. A representação é um ponto interessante, mas quando o Edson coloca que os estudantes têm que participar, tem que participar também das pesquisas. Os docentes precisam mostrar, por exemplo, para os estudantes o que eles estão fazendo, para puxá-los para fazer a iniciação científica, para fazer suas pesquisas em conjunto. Isso é melhorar a sua formação. Não só em pesquisa, mas a gente fala em extensão também, certo? Então, não podemos pensar só na representação, temos que pensar de uma maneira mais ampla. Terminando a questão do discente. 2 minutos para a chapa A, desculpa. Pelo menos igual. Agora é o meu lapso aqui, por gentileza, professor. Bem, eu acho que com essa questão nós não precisamos abrir o canal já está aberto, né? Durante a minha gestão como vice-diretor, como eu disse, a minha porta nunca esteve fechada, sempre aberta, né? E esse canal de comunicação com os alunos, às vezes é até demais, né? Porque tinha uns que moravam lá na vice-diretoria, né? Pedindo as coisas. Eu falava, calma, é uma coisa de cada vez, né? Se não vinha um, pedia, vinha outro, pedia, vinha outro, pedia a mesma coisa. Na verdade, pessoal, nós passamos um tempo muito grande no passado aí, sem essas representações, e a gente cobrava muito dos diretórios, só que não tinha diretório. O diretório, chegou uma época até o professor Jair, quando assumiu pela primeira vez como vice-diretor, acudiu o diretório para pagar protestos, para pagar os problemas burocráticos, para ele começar a funcionar. O diretório hoje está de parabéns, porque ele tem indicado, né, com certeza, todos esses representantes, e esse canal já está aberto com o DAFAI, com o ProJúnior, com o Viva Mais, com todos os alunos na qual nós convivemos desde esses 4 anos. Tivemos aí ontem conversando com o ProJúnior. A reclamação
que é difícil conversar com alguns docentes. Vocês, não. Vocês dão até abertura demais, mas é difícil chegar em alguns. Não vou citar nome, porque depois vai ter resposta. Então, o canal está aberto sim, e nós temos uma relação muito próxima com os alunos. Eu tenho alunos aqui, tem representante do diretório, da FAI, da ProJúnior, e temos o departamento hoje, 40 orientações de seu ano passado, 5 programas de seleção. Esgotado, agora sim, terminada a rodada de número 2, passamos então à rodada de número 3, onde teremos questões de docentes, servidores e discentes. É a última rodada de perguntas da comunidade. Seria possível mostrar a pauta do CO que foi aprovado o prédio de 8 andares, pois participei do CO por 4 anos e não vi isto passar por este colegiado. Essa é uma pergunta assinada, não sei se devo mencionar ou não, professor Roberto Deganucci. É considerada válida ou não pela comissão eleitoral por não pertencer à faculdade de engenharia? Eu consulto a comissão. Se valida a pergunta ou se sorteamos outra, por não ser da unidade, eu não sei das regras ou do estatuto do debate da faculdade de engenharia. Ou se como docente, vocês também façam consulta à comissão. A comissão invalida a questão pelo docente não pertencer à unidade, é isso? Eu faço até uma sugestão como mediador, depois as chapas apresentem pessoalmente ao professor, não deixando-o sem a resposta em função da indagação em público. Concorda, professor? Não, e também foi direcionado a um determinado segmento aqui. Eu peço então que me seja fornecido candidatos, qual a postura das chapas para que efetivamente a FEB funcione no período noturno? Após 10 anos de implantação do curso de Engenharia de Produção, isso ainda não aconteceu. Eu vou repetir. Qual a proposta das chapas para que efetivamente a FEB funcione no período noturno? Após 10 anos da implantação do curso de Engenharia de Produção, isso ainda não aconteceu. Inicia a resposta, chapa A. Olha, eu no mínimo acho estranho, porque tradicionalmente os cursos nossos da Civil, Elétrica e Mecânica são integrais e diurnos. Com relação ao programa da produção, ele tem sim um curso noturno, onde o departamento e os docentes ficam disponíveis no seu departamento. Consequentemente, nós temos um funcionário que fica no setor de graduação para atendê-los à noite. Então, eu não vejo o porquê da pergunta, assim, realmente, qual a sua necessidade. Logicamente que em algumas situações, por exemplo, se ele tiver que fazer algum pagamento para o setor financeiro, se ele tiver que fazer alguma solicitação em algum outro departamento, isso não funciona mesmo, tá? Ele funciona no período diurno. Agora, com relação academicamente, o curso tem sim funcionários e ele é estritamente noturno. Eu só gostaria de complementar aqui que o que está faltando na noite é uma melhora na iluminação, embora tenha acontecido aí aqui por perto aqui da gente e tal, mas no geral o campus está assim bastante escuro. Isso tem que ser feito, Isso é competência do GAC e tal, mas tem que ser trabalhado isso aí, até porque isso também envolve segurança, questões de segurança, tá? Realmente o campus está escuro, tá? Isso aí eu posso falar tranquilamente. Para sua informação, com relação a esse programa de melhorias da instalação elétrica,
teve uma reserva de caixa aí, está sendo trocada as luminárias. Pode ver que melhorou muito a iluminação dos estacionamentos. Terminada a resposta da chapa A, 2 minutos para a chapa B. Isso é uma demanda que realmente, quando nós visitamos o Departamento de Engenharia de Produção, foi nos colocado. Que, de fato, nós não podemos esquecer que o curso de Engenharia de Produção foi criado no período noturno. Isso era quase uma condição para que esse curso fosse criado. Ou seja, se isso é uma condição para ser criado, a universidade tem que dar condição. Eu, inicialmente, não tenho dúvida. Os servidores que foram devolvidos poderiam estar aí. Simples. Era só fazer um concurso, abrir, trocar a vaga, dizer, olha, nós precisamos de gente aqui para atender no período noturno e usaria isso para colocar as pessoas para atender. Simples. Por quê? O departamento reclama, discute que os docentes ficam à noite, primeiro, acabam tendo que trabalhar quase como secretários, porque o discente chega ali, que precisa atender, falar com um, falar com o outro, e ficar atendendo o telefone, toca o telefone, tem que ficar atendendo. Porque todos sabem que o período de atividade deles é noturno. Então, no primeiro momento, essa é a primeira coisa que tem que resolver dentro do departamento. Depois, se possível, se o curso foi criado à noite, tem que dar condições para que ele funcione à noite. E a gente tem que trabalhar para isso. Isso é uma demanda do departamento que tem que ser respeitada. Eles não criaram o curso à noite porque quiseram, criaram porque foi uma exigência quase para abrir o curso, etc., quando foi conversado sobre isso. Então, a Unesp, a unidade, tem que dar condição. Se conseguir ter outros pontos de apoio, melhor. Mas precisa trabalhar em cima disso. Isso é uma necessidade, realmente. A EFC tem cursos noturnos e diurnos, e ela se preparou para isso, tanto que os funcionários fazem o rodízio, alguns ficam de manhã, de tarde, e outros ficam à tarde e à noite. Precisa ter essa estrutura sim. Terminada as perguntas dos docentes nesta rodada, houve manifestação da chapa A por questões de pronunciamento da chapa B. Para que a gente não fique no impasse, eu faço a sugestão de que sejam colocadas as ideias nas considerações finais com relação à manifestação de chapa A ou chapa B. Eles terão 5 minutos finais nas considerações, se a comissão assim entende também como justiça, para que não interrompemos as regras do debate. Nas considerações finais, eles o façam da maneira que se sentirem, que se acharem da melhor forma de se expressar com relação a argumentos oriundos ou da chapa A ou da chapa B. Tudo bem? Então, portanto, caso a chapa A ou a chapa B se considere com palavras de ofensas ou coisa que o valha ou inverdades, que seja esclarecido, que seja pronunciado na palavra final nos últimos 5 minutos restantes. Mais uma questão agora de servidor técnico administrativo. É a última rodada, teremos apenas mais uma de discentes, ou seja, dos alunos. Para os próximos anos, em época de database, qual será a postura da direção em relação ao direito constitucional de greve que os trabalhadores têm? Aqui está no singular, eu vou passar para o plural. Os senhores apoiam, são contra ou vai nos ameaçar? Eu vou repetir. Servidores técnicos administrativos, para os próximos anos, em época de database, qual será a postura da direção em relação ao direito constitucional de greve que os trabalhadores têm? Os senhores apoiam? São contra ou vão nos ameaçar? Inicia chapa B para a resposta. Para quem fala exatamente de democracia e de espaço e de diálogo, não tem dúvida, né? Essas coisas também entram no contexto de diálogo. Primeiro, é importante observar que se existe uma greve, é porque algum problema existe também. Talvez falta de diálogo, talvez falta de espaço, talvez falta de entendimento. Então precisa trabalhar com isso. As pessoas não fazem greve simplesmente de forma deliberada, não fazem simplesmente para prejudicar o sistema. Não fazem isso. Porque às vezes
eu coloco é que essas coisas geram desgastes e as pessoas precisam tem que pensar a forma de você pressionar a administração. Essa também é uma forma, só que tem que fazer de forma organizada, porque se fizer de forma organizada ela tem mais eficiência. O grande problema é abrir o espaço de comunicação, abrir o espaço onde as pessoas conversam, certo? Então, se existe alguma dificuldade, isso tende a aparecer quando tem esses momentos de greve. A outra questão é que quem está na administração, ele tem que trabalhar para resolver o problema e não para criar mais problema. Ele tem que trabalhar para resolver, ele tem que fazer a comunicação, ele tem que conversar com as pessoas, conversar com a administração central, para que isso se resolva de forma tranquila. Essa é a postura que nós devemos ter, claramente, e não criar mais problema e pôr mais fogo. Até porque quando as pessoas estão nessa situação, eu já disse, elas não estão simplesmente porque eu acho uma situação delicada. Nós já fizemos, mas é uma forma de você atuar, de você pressionar. Talvez porque os colegiados às vezes não funcionam corretamente, as representações não estão funcionando. Então, tem que ser trabalhado. Tempo esgotado, 2 minutos para a resposta, Chapa. Professor, o senhor insiste em falar que os colegiados não funcionam. O senhor mesmo é representante de um dos colegiados, o maior colegiado da Faculdade de Engenharia. Com relação à greve, é direito, né, de greve. Agora, lógico que as reivindicações, normalmente, elas têm que ser avaliadas. E não somos nós aqui que vamos decidir. Quando tem um impasse com relação à correção salarial, tem as classes, né, as 3 classes, os 3 segmentos, que fazem as suas propostas e abre-se a discussão. Normalmente isso na reitoria e é acompanhado, sim, né, pelas diretorias e pelas vice-diretorias. Agora, no que tange a nossa competência, é lógico que nós vamos fazer o possível. Quem não gostaria de ganhar mais, né, de ter um aumento de salário? Nós observamos que nos últimos, de 2008 a 2012, os funcionários obtiveram um ajuste salarial de quase 70%. E em relação aos docentes, também mais ou menos isso daí. Lógico que agora está se discutindo, né, a equiparação, né, teve aquele problema da USP, a equiparação, que eu acho que é justo. Agora, nesse instante, a reitoria coloca que houve, né, só para vocês terem uma ideia, eu tinha esse número aqui, a reitoria recebeu 37 milhões a menos de arrecadação. Tudo bem, eu acho que está aberta a negociação, foi dado 5 em alguma coisa, e ele está dizendo, se melhorar a arrecadação, faremos uma nova rodada. Ninguém vai ameaçar ninguém, ninguém vai fazer nada com ninguém, não. Pessoal, eu trabalho diretamente com os funcionários, vocês me conhecem, vocês sabem que eu jamais ameaçaria alguém, né? Se eu descobrir que essa pergunta veio da Civil, eu vou bater de chicote quem fez. Tempo esgotado, vamos para a última questão, neste caso, a questão discente. Candidatos, hoje há uma grande dificuldade de nossos alunos pesquisadores participarem em congressos importantes, porém distantes de Bauru, dado o elevado preço dos mesmos. Como os senhores pretendem lidar com essa situação se eleitos? Repetindo, candidatos, há hoje uma grande dificuldade de nossos alunos pesquisadores participarem em congressos importantes, porém distantes de Bauru, dado o elevado preço dos mesmos. Como os senhores pretendem lidar com essa situação se eleitos? Inicia a resposta a chapa A. Bem, já existe um recurso destinado para isso daí. Normalmente é dado, eu não me lembro o nome agora, mas existe um recurso para cada departamento, é dado uma cota. E conforme for necessitando, né, essa cota vai sendo abatida do departamento e vai sendo cedida ao aluno. Muitas das vezes, né, como houve aí, por exemplo, nos projetos de extensão, normalmente do aerodesign, né, que tem que se deslocar normalmente em São José dos Campos,
tem que se deslocar inúmeras pessoas, às vezes 50 pessoas precisam ir no ônibus. Essa administração sempre colaborou com isso daí, reservou hotel, sempre pagou isso daí. Com relação a esses congressos, novamente, então existe esse recurso e ele é disponibilizado sim para os alunos. Não, eu só queria completar isso aí. Sempre que chegou alguma demanda aí de alunos querendo ir para algum lugar, a gente correu atrás, né? E isso é inegável. Agora, demanda específica para ir em congresso, dentro da engenharia civil, nós não tivemos. Se tiver, nós vamos achar jeito de mandar sim, por que não? Então, os alunos aí que tiverem alguma demanda na civil, por favor, pode procurar que a gente tenta resolver. Abre mão do tempo restante. 2 minutos para a resposta dos discentes, chapa B. O docente, se ele tem um projeto de pesquisa e ele tem um aluno de iniciação científica junto a ele, ele pode financiar uma viagem, por exemplo, para um congresso. Mas a FAPESP, por exemplo, ela financia inclusive 3 meses de estágio de iniciação científica em uma outra instituição e para o aluno que é bolsista de iniciação científica. Essa demanda já foi colocada para nós também, pelos discentes, que existe uma dificuldade quanto a isso. E o que eu coloco é que essas coisas não são pessoais. Tem que montar um programa e tem que divulgar e pôr os alunos para fazer essas atividades. Não é vir pedir para a diretoria, é montar um programa, um espaço, divulgar e dizer, olha, vocês têm o recurso para fazer isso. Na pós-graduação nós pagamos com nossos parcos recursos que recebemos da CAPES, nós pagamos por várias vezes os alunos para irem nos congressos. Por quê? Porque os alunos tinham dificuldade de receber recurso. Então, o que precisa fazer é realmente colocar recurso para essas coisas. E não do departamento, porque o departamento às vezes não tem recurso. A unidade vai colocar um espaço, um recurso específico para essas atividades. Que é isso que nós queremos. Nós queremos realmente dizer, vocês têm o recurso, vocês podem pedir que nós vamos, porque isso é importante. As pessoas têm que ir, têm que saber quem somos, têm que saber que nós fazemos trabalho de qualidade, têm que saber que nossos alunos de iniciação têm bons trabalhos, elas têm que nos conhecer. Então, nós só vamos avançar academicamente quando nós colocarmos recurso no local certo. E esse é um local que vai ter recurso destinado claramente. É só pedir. Tempo esgotado, terminada a questão discente, encerra-se o bloco de número 3.